Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Hoje a nossa entrevistada vai ser a senadora Vanessa Graziotin. Também teremos a música de Manuel Passos. E para quem acompanhava o programa Tribuna Popular, trouxemos de lá os quadros Jurisprudência, Pergunta do Telespectador e também a nossa dica literária. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, você é bem-vindo. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Se você quiser nos seguir no Twitter, você pode me encontrar no Twitter neste endereço que está aqui, @RodrigoVolga, ou seja, Twitter @RodrigoVolga. E se você quiser mandar uma pergunta para o nosso programa, nós vamos responder através do quadro Pergunta do Telespectador. E o e-mail é esse que está aqui. Mande que eu vou responder a sua pergunta. E vamos agora para este quadro que só depende de você, que é ele, o Pergunta do Telespectador. A pergunta do telespectador de hoje vem via Twitter. E quem me enviou foi um rapaz chamado Max. Ele pede que eu não identifique o sobrenome, mas ele foi bem direto. Doutor Rodrigo, minha esposa pediu suas férias. E faltando 2 dias, as férias já estavam marcadas, faltando 2 dias para a sua saída, suas férias foram canceladas. Isso é possível? Max, possível é. Correto? Não é. A legislação trabalhista define que, se você for tirar férias, a empresa tem que lhe comunicar com pelo menos 30 dias de antecedência do início dessas férias. Se não houver esta comunicação, o que vai ocorrer? Essa empresa pode, inclusive, ser multada pelo Ministério do Trabalho. Agora, a mesma situação se aplica no caso de cancelamento. É igual ao aviso prévio. O empregador pode dar o aviso prévio na pessoa. E o aviso prévio pode ser de 2 formas: pago ou trabalhado. E se o empregado pedir a sua dispensa, a empresa também pode descontar o aviso. A mesma situação se aplica às férias. Há uma pequena analogia neste caso. Então, pode ocorrer? Pode. Agora, se você já tiver gasto alguma coisa com um pacote de viagem com suas férias e a empresa cancelou as suas férias, obviamente que é cabível um pedido de indenização por dano material, já que já houveram gastos previstos em virtude daquela situação que foi informada pela empresa. Tá bom? Então, a entrevistada de hoje é a senadora do Amazonas, eleita, Vanessa Graziotin. É um prazer lhe ter aqui no nosso programa, senadora. Ou será que eu ainda chamo de deputada? Não, pode chamar de senadora. A partir do dia 1º de fevereiro estaremos lá no Senado. Essa campanha foi uma luta, né? Muitas pessoas diziam a campanha é Eduardo e Arthur. E veio a Vanessa por fora, comendo pelas beiradas, e foi chegando e conseguiu alcançar o objetivo. Qual foi a sensação de ganhar uma eleição depois de tanto tempo de experiência? Primeiro como sindicalista, depois como vereadora, deputada, e galgando todos os passos. Não, ainda teve uma etapa inicial que foi a minha atuação no movimento estudantil. Ainda teve essa. Eu comecei a militância ainda muito jovem no movimento estudantil, depois no movimento sindical, através do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, à época a PPAM, e depois Câmara de Vereadores. Fiquei 10 anos na Câmara de Vereadores aqui em Manaus. E agora já estou concluindo o meu 3º mandato de deputada federal, ou seja, o 12º ano na Câmara Federal. E, Rodrigo, na realidade não é bem assim. As pessoas criaram uma concepção até por conta da manipulação de alguns institutos de pesquisa, de algumas pesquisas divulgadas muito no início da campanha eleitoral, que colocava exatamente essa situação. O primeiro colocado, Eduardo Braga, que todo mundo sabia que teria uma votação histórica significativa, e o segundo lugar, o meu adversário. Não era bem assim. Nós tínhamos pesquisas que apontavam não apenas uma proximidade do segundo e terceiro colocado, mas uma certa margem para mim. Agora é óbvio que foi uma campanha
muito disputada, uma campanha muito difícil, muito dura, e cujo foco se deu nela, mesmo porque a disputa para o governo, eu creio que a decisão popular ela se deu de forma bem antecipada, o dia 3 de outubro, ou seja, o governador Omar, ele foi num crescendo, e todo mundo sabia que ele ganharia as eleições, né, tamanho crescimento que ele teve eleitoral durante a campanha. E o governador Eduardo Braga, o candidato ao Senado, todos nós sabíamos que teria uma votação também significativa e expressiva. E a disputa, óbvio, ficou entre mim e o outro candidato. E eu tenho certeza, viu, Rodrigo, que a decisão final das pessoas, os quase 30 mil votos a meu favor, que garantiu a mim a eleição para o Senado Federal, se deu por conta e no campo da política. Acho que as pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma análise de quem é a Vanessa, a que grupo pertence a ela, quem ela defende, o que ela defende, como ela atua. E fazer um comparativo com o outro candidato, não é? E é óbvio que eu não tenho dúvida nenhuma que nesses últimos 8 anos, principalmente, a realidade do nosso Estado mudou muito e mudou para melhor, porque nós tivemos um presidente, um grupo político no poder, que não apenas passou a respeitar a Zona Franca de Manaus, mas passou a apoiar muito o projeto Zona Franca de Manaus, tanto que hoje nós podemos comemorar o fato de que temos mais de 550 indústrias, mais de 100 mil empregos diretos, em torno de 500 a 600 mil empregos indiretos. E a pesquisa divulgada, os resultados da pesquisa divulgada pelo IBGE mostram, né, divulgada agora recentemente, que Manaus é a 7ª capital, cidade brasileira, a 7ª maior cidade do Brasil. E a cidade que cresce num ritmo mais acelerado, que tem o maior nível de crescimento. Nós crescemos nessa última década 22%, uma média muito acima de outras cidades brasileiras. E o IBGE aponta as razões. As razões são exatamente a consolidação e o desenvolvimento do projeto Zona Franca de Manaus. Então eu tenho convicção absoluta, Rodrigo, que eu fui eleita senadora primeiro porque eu tenho uma história de militância política nesse estado, a favor do Amazonas, do Brasil, dos trabalhadores, das mulheres, da juventude. E segundo, que pesou muito, obviamente, os apoios políticos. Eu participava de uma chapa muito forte e também a questão política que demarcou o campo. A Vanessa, ela esteve do lado do Lula desde o primeiro momento, ajuda a fazer esse governo, enquanto o outro apenas critica. E criticar é importante. Eu mesmo tenho grande parte da minha vivência e da minha militância política na oposição. Agora, criticando aquilo que era ruim para o povo, aquilo que estava errado, e não criticar o que é bom, porque quem combate o que é bom, no fundo, está combatendo a evolução do próprio povo. Falando um pouco, a senhora falou da mulher. Mulher no poder. Hoje temos uma presidenta do Brasil, temos uma senadora no Amazonas. O que vai ser feito, o que pode ser feito para melhorar o espaço da mulher no mercado de trabalho? Você sabe que você milita nessa área jurídica, você sabe que as mulheres elas têm uma grande dificuldade ainda de inserção, não só no mercado de trabalho, mas principalmente de um reconhecimento social mais claro, apesar de sermos nós a maioria da população e termos hoje um grau de estudo bem mais elevado do que tem os homens. Só que quando você pega e faz uma análise da participação da mulher na política, você vê que os dados são perversos. Nós temos uma participação em média em todo o parlamento brasileiro de 11%, 12%. Na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, não chega a 8%. No Senado, nós seremos em torno de 11%, 12% de participação feminina. E também no mercado de trabalho, as mulheres, elas estão presentes, elas são responsáveis, de mãos femininas que sai quase que 50% de toda a produção nacional, mas a média salarial ainda é 30% inferior, por duas razões. Uma razão é pelo fato da discriminação pura e simples, porque é mulher. Então, às vezes, numa mesma função, um homem e uma mulher, o homem ganha mais do que uma mulher. E um outro fator que pesa muito para essa diferenciação salarial é que o homem ascende muito mais na profissão do que a mulher. Então, na hora de decidir quem ocupará o cargo de direção,
essa decisão, ela, no geral, ela recai sobre o homem. Por quê? Porque é uma avaliação no mercado de trabalho, no setor produtivo, de que a mulher é aquela que tem um laço mais forte com a família, é aquela que acumula a responsabilidade mais direta da família. Então, para uma empresa, ao invés de promover uma mulher, ela prefere promover o homem, porque diz o seguinte: o homem, ele não tem a responsabilidade direta quando o filho adoece, por exemplo. O homem não tem perigo de ficar gestante e depois ter que tirar uma licença maternidade de 4 ou de 6 meses, não é? Então, infelizmente, a função da maternidade, que eu acho que é a função mais nobre da humanidade, que deveria ser protegida, deveria ser reconhecida, ela pesa negativamente para a mulher, não é? Então, eu acho que nós estamos numa luta constante, numa luta cotidiana para mudar essa realidade, mesmo porque, Rodrigo, eu acho que você também concorda comigo, uma sociedade não vai ser uma sociedade democrática enquanto houver ainda essa diferença de tratamento na prática, não na lei, porque a lei garante direitos iguais entre homens e mulheres, mas na prática nós vivemos uma sociedade que ainda é machista e infelizmente discrimina muito a mulher. Então a luta pela emancipação feminina, a luta pela ocupação de espaços, pelo empoderamento feminino, é a própria luta pela democracia, pela construção de uma sociedade mais igual e de uma sociedade mais justa. E a gente está diante de uma grande oportunidade. Você falou, pela primeira vez em toda a história do nosso país, a gente tem uma mulher ocupando o cargo mais importante. Eu tenho certeza, mesmo que conheço, convivo com a ministra, ex-ministra, agora presidente Dilma, já há 8 anos, e sei do seu compromisso em fazer e abrir caminhos para que as mulheres assumam cada vez mais, ao lado dos homens, responsabilidades importantes no país. Ok, vamos fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com a senadora Vanessa Graziotin.